Olá, pessoal. Vamos meditar na palavra do Senhor. Amém. A palavra que se encontra lá no primeiro Evangelho de João, primeiro capítulo do Evangelho, lá na carta de João, primeiro, versículo 8. Versículo 8, depois a gente vai para o capítulo 2, amém? A confissão dos pecados e o perdão por Cristo, amém? Se dissemos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Não há verdade em nós. Se confessamos nossos pecados, Ele é fiel, justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Se dissemos que não pecamos, fazemos de mentiroso, sua palavra não está em nós. Lá no capítulo 2 da primeira carta de João vai dizer: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é justo. Ele é o propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos pecados, mas também pelo de todo mundo. Amém, meus queridos? O que é que Deus está falando nessa palavra? Ele está dizendo aqui: se eu disser, a irmã Neide, como eu sou uma cristã, se eu disser que não tenho pecado, eu vou estar mentindo para mim mesmo, me enganando. Por quê? Porque a minha carne, ela já nasceu no pecado. Você está entendendo? Então, o que é que acontece? Então, se eu disser que eu não tenho pecado, eu estou sendo mentirosa. A gente não pode dizer que não tem pecado. Agora, se confessamos nossos pecados a Ele, a Jesus, Ele é justo para nos perdoar pelos nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém, meus queridos? E lá, se dissemos que não pecamos, fazemos de mentirosos, você está entendendo? E lá no capítulo 2, o Senhor, através de João, vai falar: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ele escreveu isso aqui para que eu e você, a gente não venha pecar através dessa escritura dele, que é um alimento espiritual para as nossas vidas no dia de hoje. Amém, meus queridos? O que é que acontece? Ele está dizendo: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, justo. Ou seja, Jesus é o seu advogado justo para perdoar os seus pecados. Se você pecou, é sinal que você é fraco. Entendeu? É falho, pecador, você tá entendendo? Porque enquanto a gente viver nessa terra, amados, a carne ela vai querer pecar contra Deus, porque a carne ela é contra a vontade de Deus. É afronta os dois, você tá entendendo? Os dois não se batem. O espírito e a carne não se batem, entendeu? Então, enquanto a gente estiver nessa terra, a gente vai estar sujeito a cair e pecar. Mas a palavra do Senhor está dizendo que Ele é advogado fiel para perdoar os seus pecados, se você se arrepender de todo o seu coração. Amém? E ele é propiciação pelos nossos pecados, ou seja, ele morreu pelos nossos pecados, entendeu? E não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. Ou seja, Jesus está dizendo aqui, ele morreu não só para os seus pecados, você que é cristão que caiu, não. Ele morreu também para o povo do mundo inteiro, entendeu? Jesus, ele morreu pelos pecados da humanidade. Então, todos aqueles que vier a ele se arrepender de todo o seu coração, o Senhor, ele está dizendo este dia para você que eu perdoo os seus pecados. Viu? Eu perdoo os seus pecados. O Senhor, ele diz na palavra dele que aquele que confessar perante os homens, eu confessarei perante a meu Pai. Mas se aquele que me negar perante os homens, eu também negarei perante do meu Pai. Entendeu, meus queridos? Amém? Que Deus abençoe o domingo de cada um.